Evangelho de Mateus. E o versículo de número 14. Mateus capítulo 14, versículo 14 diz assim: E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Amém, povo de Deus? Originalmente, o homem não foi feito para ficar doente. O homem não foi feito para ter em seu corpo doenças. Não. Deus fez o primeiro homem, Adão, com uma saúde perfeita. E ele tinha a saúde perfeita porque, de tempos em tempos, ele podia estender a mão e comer da árvore do fruto da vida. E a sua saúde era renovada. Porém, nós sabemos que quando ele pecou, foi expulso do jardim, e por causa disso entrou no mundo o pecado. E por consequência do pecado, entrou a doença, entrou o mal, a enfermidade. E é por isso que as pessoas ficam doentes, por causa do pecado. Mas o Senhor Jesus, ele veio para desfazer as obras do diabo. E é através do nome dele que o homem pode viver a cura. Põe a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos, vamos fazer uma breve oração para nos aprofundarmos nessa palavra de hoje. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai Todo-Poderoso, fala com cada vida que está aqui, fala a cada coração, fala a cada pessoa, fala, meu Deus, com esta vida, para que ela venha tomar posse dessa grande maravilha, dessa grande bênção, que é a cura em Cristo Jesus. Amém? E graças a Deus. Diga graças a Deus e pode aplaudir bem forte a palavra do Senhor. Graças a Deus. As doenças estão aí por causa disso, por causa do pecado. E a doença, ela pode se manifestar por causa de uma ação de um demônio, que é algo espiritual, ou ela pode se manifestar por causa de algo natural, algo relacionado não a demônios, nem toda doença é demônio, mas algo realmente por causa, quem sabe, de um micro-organismo, uma sequela ou um mau funcionamento de alguma parte do nosso corpo. De qualquer maneira, o Senhor Jesus, ele pode trazer a cura para qualquer tipo de doença. O nome do Senhor Jesus é remédio para qualquer situação. Aqui na primeira epístola de João, lá no finalzinho da Bíblia, tem um versículo muito importante, que a gente vai ver agora. É lá no finalzinho, não é no Evangelho, é lá na epístola, lá no finalzinho, perto de Apocalipse. Aí tem a primeira epístola, a segunda e a terceira, a gente vai ver a primeira. No capítulo 3 e no versículo de número 8. E temos esse versículo que é muito importante. Aqui o começo do versículo fala assim, não tem nada a ver com o que a gente está pregando hoje. Está escrito, quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. E agora vem a parte importante que a gente vai ver nessa noite, aonde diz, para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Amém, povo de Deus? Versículo de número 8,
primeira epístola de João, capítulo 3, e o versículo 8, a parte final, a parte B do versículo. Para isto o Filho de Deus se manifestou. O Senhor Jesus se manifestou, surgiu para realizar essa obra. Olhar para aquelas pessoas enfermas e desfazer a obra do diabo. Qual é a obra do diabo? Que a pessoa venha ter uma vida fracassada, uma vida sem saúde, uma vida atormentada por uma doença, seja essa doença espiritual, seja essa doença uma doença natural. Jesus é aquele que desfaz essa obra. Se a pessoa, ela crê no nome do Senhor Jesus, ela recebe saúde para a glória de Deus. Ele veio para isso, para desfazer as obras do diabo. Ele se manifesta dessa maneira, para desfazer a obra do diabo, para desfazer a doença e trazer para qualquer vida uma saúde perfeita. O Evangelho, ele vai nos dar um exemplo de uma pessoa que estava doente por um problema espiritual. Abra, por favor, lá no Evangelho de Lucas, lá no capítulo de número 13. Aqui é um problema relacionado a um demônio. Os demônios podem causar doenças? Podem sim. E quando isso acontece, não adianta a pessoa ir para o hospital. Ela vai procurar o médico e o médico não vai poder fazer nada por aquela pessoa, porque o problema é um problema espiritual. É um demônio que está agindo. Então não adianta. A pessoa morre e ninguém sabe a causa daquela morte. O demônio, ele se aloja, um exemplo, no pulmão, aí a pessoa fica cuspindo sangue, parece que está com tuberculose. Aí vai para o exame, faz o raio-x, o pulmão está perfeito. A pessoa morre e ninguém sabe o que aconteceu. O médico fica com aquele problema na mão, não sabe nem o que colocar na certidão de óbito. Morreu por quê? O médico vai inventar uma doença ou põe causa indeterminada. Mas o que estava acontecendo era a presença de um demônio ali naquela vida. Isso pode se dar também na mente da pessoa, a pessoa fica louca. Não que toda loucura seja demônio, mas grande parte das pessoas que são tratadas como loucas, elas estão endemoniadas. Então ela vai de médico em médico, de especialista em especialista, e nada de ter a cura, porque o problema é espiritual. Não é um problema natural, não é um problema do mundo das coisas naturais, é um problema espiritual. Aqui no capítulo 13, versículo 10, lemos assim. Lucas capítulo 13 e o versículo de número 10. E ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Era um problema espiritual. O mal estava alojado naquela mulher, nas suas costas, e ela, por causa disso, andava curvada. Era como se o demônio tivesse ali montado em cima dela, como se tivesse montado num animal. E ela não conseguia se endireitar de forma alguma. A sua coluna não tinha nada. As suas costas não tinha nenhum problema. Mas ela não conseguia se endireitar, porque o demônio estava ali naquela pessoa, oprimindo aquela vida. E andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E ela estava naquela situação há 18 anos. O que aconteceu há 18 anos atrás? Não sabemos. Podemos teorizar
que aquela mulher se envolveu com alguma bruxaria da época, ou que aquela mulher deu uma grande brecha em sua vida, algo que ela fez, algo no seu coração, uma grande mágoa, não sabemos, mas o mal estava ali instalado. Você sabe, às vezes a pessoa, ela tem, por exemplo, uma mágoa. Aquela mágoa é a porta que o demônio precisa para entrar naquela vida e oprimir aquele ser humano. Eu conheci uma senhora, a missionária lembra dessa história, que ela não falava de forma alguma. E ela deixou de falar justamente porque ela tinha uma raiva da nora. Não era isso? Aí ela ia para o médico, o filho levava para o médico dizia: a sua mãe tem a saúde perfeita. A boca dela é perfeita, a língua dela é perfeita, ela não tem nenhum problema mental, mas a raiva era tão grande que o demônio fechou a boca daquela mulher. Enquanto ela não perdoasse a sua nora, aquele mal iria prevalecer em sua vida. É igual uma senhora que houve lá na sede estadual, lá em Recife. A missionária, na época, estava de obreira lá na sede, e ela acompanhou um caso de uma mulher que tinha uma terrível ferida na perna, uma coisa horrível, inchado, cheio de pus, que fedia, era uma coisa horrível. E todo pastor que chegava lá na sede, ela pedia oração, e dizia: pastor, ora na minha perna está assim, eu estou sofrendo demais. E o pastor ungia e nada. O bispo orava, ungia e nada. Ela sofrendo ali no meio da igreja, muito tempo sofrendo. Até que teve um pastor que olhou para aquela situação e o Espírito Santo falou com ele. E disse para ele assim: pergunta para ela se ela tem mágoa de alguém. Aí ele chegou perto da mulher e disse assim: ô irmã, a senhora está sempre com essa perna aí desse jeito, essa situação horrível. Deixa eu perguntar para a senhora: a senhora tem mágoa de alguém? Aí ela olhou e disse assim: eu tenho mágoa. Foi da irmã, não foi? Da minha irmã. Aí falou aquele nome feio no meio da igreja. Ela tinha tanto ódio da irmã que nem se conteve. Na igreja disse até uma coisa feia com a irmã. Aquela desgraçada, eu odeio ela de todo o meu coração. Do fundo do meu coração eu odeio a minha irmã. Um problema que elas tiveram no passado. Aí o pastor olhou e disse: está vendo, irmã? É por causa disso que a sua perna está assim. O demônio está aí. E pode todo mundo orar pela sua perna. Pode o pastor orar, o bispo, pode o apóstolo orar. A senhora pode passar na imposição de mãos com o apóstolo, com a bispa, com quem for. A senhora não vai ficar boa, porque esse mal na sua perna reflete o mal que está no seu coração. Ela ficou com raiva do pastor. Que nada, pastor. E até com o pastor brigou. E foi para casa. E lá na casa dela, pensando sobre o que o pastor tinha dito, estava lá deitada na cama, aquela perna inchada, aquela coisa horrível. E pensando sobre isso, ela ali chegou à seguinte conclusão: talvez o pastor podia estar certo. E naquele momento, ela fez uma oração. E disse: meu Deus, me dá força para perdoar a minha irmã. E chorou na presença de Deus. E pediu perdão a Deus, pediu para Deus limpar o coração dela. Liberou perdão para a vida da irmã. Disse: meu Deus, eu não quero mais odiar, tira do meu coração esse mal. E foi dormir. E quando foi pela manhã, ela dormiu, orou e dormiu. E quando foi pela manhã que ela acordou, a cama, ela acordou assim e sentiu as suas pernas ali como se tivesse caído um monte de água na cama dela. E sentiu tudo molhado. E passou a mão assim, aquela coisa molhada. O que aconteceu? Será que caiu uma água aqui, choveu e entrou água pelo telhado e molhou minha cama? E quando ela olhou para a perna, minha gente, aquela secreção tinha saído
tudo de uma vez. Estava aquele sangue podre, sabe? Assim no lençol e no colchão dela, na cama dela. E a perna dela estava desinchada. E quando ela saiu daquela sujeira que se lavou, a perna dela estava perfeita, porque o mal saiu quando ela liberou o perdão. O demônio saiu quando ela liberou o perdão. Então foi o caso aqui dessa mulher. O mal estava ali 18 anos. O que aconteceu? Pode ter sido uma mágoa, pode ter sido algo que ela fez, que não era para ter feito, uma brecha que ela deu, mas o Senhor Jesus é o único que vai lá e pode trazer a solução para esse tipo de situação. Às vezes a pessoa tem um mal na vida, tudo que ela tem é mágoa no coração, sabia? Tudo que ela tem é ódio no coração, é rancor. E quando ela libera aquele mal, quando ela libera perdão, então ela encontra saúde e encontra a paz para a glória de Deus. Versículo de número 11, a mulher andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Podia haver solução para a vida de alguém que o problema é espiritual, é demônio? Não tem jeito, né, minha gente? Tentaram de tudo com essa mulher aqui da Bíblia. Pegaram pelas mãos, pelos pés, puxaram, fizeram força, não teve jeito. Se for uma questão espiritual, só Jesus pode trazer libertação. O pessoal tem que abrir o coração e deixar Jesus trabalhar. Versículo 12. E vendo a Jesus, chamou a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Quando Deus coloca a mão, quando o Senhor Jesus coloca a mão, o que está torto fica pronto e endireitado. O que está errado fica certo. O que está curvado, humilhado, aquela mulher vivia humilhada, agora ela está abençoada e pode erguer a sua cabeça com alegria e andar com toda a dignidade e paz, porque Jesus colocou a mão nela. Se Jesus colocar a mão na sua vida, o mal vai embora. No Evangelho de João, no capítulo 9, tem uma outra cura. Essa cura não é por causa, essa doença não é por causa de um demônio. Esse mal já é um mal que aconteceu porque tinha que acontecer, foi algo natural. Mas o Senhor Jesus vai operar na vida dessa pessoa também. João capítulo de número 9, versículo 1. Você já viu aquela pessoa que tem uma doença, ela diz assim: a minha doença. Ela diz assim: não, meu avô tinha pressão alta, meu pai tinha pressão alta, morreu por causa disso, eu também tenho pressão alta. Quer dizer, a pessoa aceita aquilo, ela aceita aquela situação, ela acha que aquilo é normal. Esse homem aqui nasceu cego, é a cura do homem que nasceu cego. E o Senhor Jesus, ele vai tratar essa situação. Amém? Então a pessoa diz: não, mas eu tenho uma doença que eu já falei com o médico, não tem jeito. Nem toda doença também é demônio. Eu estou com essa situação aqui, me senti mal, fui ao médico, acusou lá diabetes, que meu corpo não produz insulina. Aí o açúcar se acumula no sangue. É uma coisa natural, pode acontecer. Aí prejudica a vista, prejudica tudo, prejudica o coração, e a pessoa tem que entrar naquele regime. Eu vou dizer para você, eu acho que a pior parte é o regime. Quem já enfrentou uma situação assim, imagina, ver todo mundo comendo e a pessoa não poder comer. Meu Deus do céu, que coisa triste. A pessoa está lá no meio dos familiares, aquele churrasco, não pode comer. Beber suco, não pode beber o suco. Não pode comer farinha, não pode comer nada. Meu Deus do céu. E a pessoa que tem alergia a determinados tipos de comida,
não pode tomar café, não pode beber leite, não pode fazer nada. Vai comer o quê? Vai viver o quê? Só vai beber água e pronto? Que situação, meu Deus do céu. O Senhor Jesus pode restaurar a saúde dessa pessoa. Pode curar de todo tipo de doença no nome do Senhor Jesus. E versículo de número 2. Versículo 1. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. Versículo 2. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E olha só o que aqui Jesus vai fazer, versículo 6. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. Versículo 7. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Amém, povo de Deus? Aquele homem ali, talvez nem os olhos tinha no rosto. E quando Jesus, ele cuspiu no chão e fez aquele lodo, e isso é um grande mistério, que a gente entende quando a gente observa a criação do homem. Do que o homem foi feito? Do barro, do pó da terra, não é? Jesus estava fazendo ali novos olhos para aquele homem. Os olhos estavam sendo feitos por Deus ali, olhos novinhos e folha, para colocar no rosto daquele homem. Que coisa maravilhosa. E aquele homem pôde ver, porque Jesus deu a ele olhos novos. A pessoa tem um problema no coração, Jesus pode dar um coração novo, sabia? A pessoa tem um problema no pulmão, Jesus pode te dar um novo pulmão. A pessoa tem problema nos ossos, o Senhor Jesus pode te dar novos ossos, um corpo restaurado e abençoado. Todas as pessoas que buscaram o Senhor Jesus com fé, buscaram o Senhor Jesus com fé e dedicação, sempre estas pessoas tiveram uma resposta. Não há ninguém que buscou o Senhor Jesus e ficou sem resposta. Se você buscar ao Senhor Jesus, Ele tem a saúde perfeita para a sua vida. Se você enfrenta um problema de doença ou alguém da sua família, busque o Senhor Jesus, porque Ele é poderoso para curar, seja um problema espiritual, seja um problema natural, seja um problema causado por um micro-organismo, seja um problema emocional ou mental. O nosso Jesus, o nome dele é poderoso para curar de toda enfermidade e de todo mal. Pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus.